alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciência. E hoje nós vamos conversar sobre condutores e isolantes térmicos. Mas antes temos alguns avisos. Vamos lá? Então, o primeiro aviso que eu gostaria de dar a vocês é em relação a esse momento ao vivo. É muito importante, gente, interagir conosco neste momento, onde vocês vão poder dizer o nome da escola de vocês, fazer pergunta, responder. Eu trouxe hoje alguns questionamentos e gostaria que vocês respondessem e que a gente possa conversar sobre a resposta de vocês neste momento, né? Então, para isso, nós temos aí o QR Code, tanto para Android como iOS, onde vocês vão poder, né, baixar e também dizer aos amigos como é que vocês estão participando dessa aula ao vivo. Contamos com vocês para que vocês conversem com os amigos na escola, ensina para ele como foi e conta se está sendo legal esse momento. Mas para quem não está no momento ao vivo, não está com condições, está assistindo sua aula lá na sua escola física, então vocês vão poder assistir essa aula depois, tanto pelo aplicativo como pelo YouTube. E no YouTube vocês vão poder deixar questionamentos, vocês vão poder também fazer um comentário a respeito da aula, dizendo se gostaram, o que é que vocês gostariam que melhorasse. Estamos atentos a isso também, pessoal. E para que a nossa aula ela possa atingir o maior número de alunos, nós estamos aqui, né, com a intérprete de Libras, dando para a gente toda essa, né, essa comunicação. Então, contamos com vocês, né, para que nesse momento, a gente possa realmente falar e se comunicar com todos, né? Então, aí, a gente vai começar a falar a respeito de dezembro. O nosso dezembro, né? Ele vem aí com duas cores, o dezembro laranja e o dezembro vermelho. Então, estamos aí levantando essas duas bandeiras. A primeira que fala do câncer de pele e que eu trago para vocês, né? Através aí desse meu Bitmoji, algumas dicas. Então, andar no sol sempre protegido, é proteger o rosto. A questão aí de um chapéu, um boné, chama a atenção de vocês que vão para a escola no horário da tarde, né, na hora do sol intenso. Então, coloca um boné, coloca um chapéu. E se por um acaso, né, não tem, então vai procurando o lado da calçada onde tem sombra, tá certo? Vai bem rápido no momento que está no sol, relaxa um pouquinho debaixo de uma árvore, em algum lugar que tenha sombra. E aí, algumas dicas, como a questão aí também, além do chapéu, a questão do óculos. Mas para o óculos, gente, vem um cuidado especial. Não é qualquer óculos que a gente encontra por aí só porque o modelo está bonito. Você pode até comprar para tirar uma foto, né, fazer aí um charme qualquer, mas na hora de se proteger, esse óculos aí não vai dar um bom, não vai cuidar aí dos seus olhos. A questão de estar sempre hidratado, tomar bastante água, pessoal, porque nesse período, a gente está aí, olha, nesse período que nós estamos, embora que estamos na primavera ainda, mas está muito quente, né? O que é que nós vamos ver aí? Se vai sair, se vai se expor o sol, a proteção aí com um protetor solar. É muito importante o protetor solar. Vai com a mãe aí, num local seguro, numa farmácia, num supermercado e compra aí um protetor solar que você possa usar, né, sem estrago, com cuidado, quando vai à praia, quando vai à piscina, a um clube, a um parque, né, e até mesmo para quem está saindo nesse período para fazer as compras, né, no centro da cidade. E aí o relógio está dizendo que existe um horário, que é de 10 até as 16. A popular que a gente diz 4 horas da tarde, é um horário que a gente não pode, gente, estar exposto ao sol, por uma questão aí da proteção à nossa pele contra aí o câncer de pele. E se por um acaso ainda na família alguém já teve, né, ou alguém está em tratamento em relação ao câncer de pele, os cuidados devem ser bem maiores. A outra cor é o vermelho, né, em relação aí à questão da AIDS, né, onde é muito importante não só a questão da proteção, né, da prevenção, mas também saber que a gente pode acolher. Por isso que eu trago para vocês, o preconceito é o pior sintoma. E para falar um pouquinho da AIDS e dizer como é que está o nosso chat, eu vou chamar aí a professora Cláudia. E aí, professora Cláudia, como é que está o chat? O chat aqui está bom. Nós temos Tamara aqui da Escola Sociólogo Gilberto Freire. Bem-vinda, Tamara. Nós temos aqui Miguel também, que está presente também. Temos uma quantidade de alunos, mas ninguém falou ainda, professora Isabel, mas estamos aqui no aguardo e sabendo que eles vão participar bastante. E quanto o dezembro vermelho, né, muito importante a prevenção, vocês divulgarem aí com os familiares, né, que
mesmo com o Covid aí está em alta, mas a AIDS ela continua matando gente diariamente e continua contaminando pessoas diárias. Então, a prevenção é muito importante e como a gente fala muito também o preconceito. Então, é importante que você tenha a prevenção para que também, e respeite também as pessoas hoje que são portadores, que realmente precisam de ajuda, precisam procurar tratamento. Qualquer problema de risco tem que realmente tomar o medicamento, né, em questão de violência sexual, objetos cortantes que você se achar contaminou, então tem que procurar realmente um posto de saúde. Então fiquem bastante atentos e vamos continuar a nossa aula. Ok, Cláudia, obrigada aí pela, né, a informação, gente, a respeito aí da questão da AIDS, né? Mas estávamos falando em calor em relação aí à proteção, em relação à proteção do sol, não é? Mas a gente vai falar de vários tipos de calor. E aqui eu estou trazendo um revendo. Calor e temperatura são dois conceitos fundamentais da termologia, da termofísica, pessoal, os quais são considerados sinônimos. Mas a gente já viu, nós já vimos em outra aula, né, que eles são apenas considerados, que aí essa questão desse sinônimo aí nós já definimos. E aí vamos continuar ainda com calor. E nessa aula que eu falei de temperatura e calor, eu trouxe exemplo desse fogão, né, que é um fogão que não tem chama e que a gente vai também precisar desse exemplo na aula de hoje. E aí vamos falar o que é esse calor. O calor é uma energia calorífica, é caracterizado pela transferência de energia térmica que flui de um corpo com maior temperatura para outro de menor temperatura, quando há diferença de temperatura entre ambos. Então, aí é muito interessante em relação ao calor, que nós já vimos que o calor, né, é uma energia em trânsito e que ela parte de um objeto, né, ela parte de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então, aí, quando ocorre diferença de temperatura, isso vai acontecer. Esse exemplo que eu estou dando agora, em relação aí ao fogão, ele é muito importante, porque nós vamos falar sobre exemplos que fazem esse tipo de aquecimento, essa troca, né, de temperatura. E aí eu trouxe alguns exemplos do nosso dia a dia, né? Então aqui eu tenho um trabalhador, um entregador de lanche, né, desses aplicativos, e que está utilizando aí esse recipiente. E nele ele tem um grande objetivo aí, junto com a empresa que ele trabalha, é levar esses alimentos na temperatura que o cliente pediu. Então, se aí está um sanduíche, quem pediu o sanduíche quer o sanduíche quentinho. Então, eles estão utilizando esse material aí, essa caixa térmica para isso. Mas vamos ver outro exemplo. Agora, nesse exemplo, né? Vejam aí a garrafa térmica, a garrafa de café, que quem coloca o café na garrafa gostaria que ele mantivesse aquela temperatura. A gente gosta sempre de um café quentinho. Tem algo também para a gente prestar atenção. E o outro, né, é a questão desse picolé, dessa menina que está aí saboreando esse picolé, né, na praia, que deve ter passado algum vendedor também com uma caixa térmica, diferente daquele primeiro exemplo, que queria manter, né, a questão aí aquecido, o sanduíche quente, já esse queria manter essa temperatura frio. Então, esses três exemplos que eu trouxe para vocês, nós vamos conversar bastante hoje. Então, vamos continuar. Nosso tema, condutores isolantes térmicos. E esses desenhos, essas imagens que eu trouxe para vocês, é o que vão fazer parte da nossa aula. Vamos lá? Mas antes, eu já quero fazer uma perguntinha aí a vocês. Quero ver quem está atento, né? E quem vai conseguir responder essa pergunta. Os metais são bons condutores térmicos, sim ou não? E aí, pessoal? Os metais, né? A panela, e um garfo, uma faca, né? Uma chave, um parafuso, vão várias coisas que eu estou colocando aí. E a minha pergunta é, se os metais, porque eu trouxe aí vários exemplos de objetos de metal, se eles são bons condutores térmicos. E eu quero que vocês respondam com sim ou não. E aí, Cláudia, será que tem alguém já respondendo? Não, professora, até agora não, mas eu repeti a pergunta, né? Se eles acham que os metais são bons condutores térmicos. E para vocês responderem, vocês respondem. Se acharem que sim, vocês colocam sim aqui no chat para a gente poder ver aqui direitinho. E se achar que é não, você coloca não. E aí, vocês acham que sim ou não?
Pois é, Cláudia, já que você colocou, repetiu aí a pergunta para eles, assim que eles responderem, pode chamar para a gente dizer aqui para todo mundo que está assistindo a nossa aula a resposta desses que responderam aí no chat. Mas vamos continuar. Mas para conversarmos ainda a respeito dessa questão de calor, de condução, eu trouxe para vocês que a propagação de calor ela pode ocorrer de 3 maneiras: condução, convecção e irradiação. Vamos ver o que é cada uma delas. A condução, o calor é passado de um corpo para outro através de proximidade. Então, um objeto que está aí aquecido, se aproximar de outro que estiver com uma temperatura inferior, logo vai aquecer. É o caso daquele fogão, né, gente? Ele fez ali, olha, passou o calor através da condução, só porque estava próximo. Vamos ver agora a convecção. A convecção ocorre exclusivamente com fluidos, nunca ocorrendo nos sólidos. Então, aí vai poder acontecer também na questão de ar, de gases, né? De vários exemplos, e fique atento nesses conceitos, porque eu vou questionar vocês. E, por fim, a questão aí da irradiação. É a propagação do calor por meio de ondas eletromagnéticas, chamada ondas de calor ou calor radiante. E esse aí da irradiação, a gente vai ver aqui alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Vamos ver os exemplos. Então, em condução, eu trouxe aí, né, aquela questão de tentar fazer o fogo ou até mesmo aquecer só o graveto através do atrito. A de convecção é a questão da geladeira. E eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da geladeira. Professora, por que tem geladeira agora que o congelador está embaixo, né? Que antes, na maioria, né? A maioria, eles são em cima. Pois é, pessoal, porque o ar frio, né? A tendência do ar frio, ele é pesado, a tendência dele é descer. E o ar quente, ele eleva, a tendência é subir. Alguns anos atrás também, quando iam instalar um ar-condicionado, colocavam o ar-condicionado na parte mais baixa do quarto, né? Principalmente no quarto. Então, eles colocavam. E depois começaram a estudar e viram que não. Que na hora que o ar-condicionado está na parte mais baixa, ele vai resfriar só a parte baixa. E aí, por quê? Porque esse ar frio vai descer e o ar quente vai subir. Então, quem tiver, né, porque, vamos dizer, quem tivesse deitado no chão, no caso do quarto, ou se a cama estivesse muito baixa, estava ótimo. Mas se estivesse em pé, se estivesse numa escrivaninha estudando, não seria tão legal. Então, aí vem exemplo também da geladeira, né? Que eu vou mostrar aqui a vocês em relação à geladeira. O que é que eu tenho para mostrar aqui, né? Vejam, aqui eu tenho o congelador na parte de baixo. Por quê? O ar frio, ele vai descer. Quando a gente abre a geladeira, o ar frio desce, né? A parte do ar frio, ele vai começar a perder. E aqui o ar quente vai subir. Então, a questão aí de refrigerar mais a parte de baixo, isso vai favorecer e até a questão também de economia de energia. E na questão da irradiação, nós temos aí o sol, né? A questão aí, o exemplo do sol em relação à Terra. Mas temos outros exemplos no decorrer dessa aula. Vamos continuar. Eu trouxe o exemplo da lareira. Foi a lareira que eu terminei a aula passada, quando eu falava de temperatura e calor. Mostrando aqui que a lareira aquece, né? Uma sala, principalmente por irradiação. Então, as pessoas estão sentadas nas cadeiras, estão dispostas a um pouco distante da lareira, e a tendência aí é aquecer aquele ambiente. Então, vai ser por irradiação. Mas ela pode também acontecer, ela também pode ser um exemplo, no caso, o fogo, a questão aí de convecção e condução. Como assim? A questão de convecção e condução, ela vai mostrar esses dois exemplos. A convecção, né? A questão do ambiente que tiver mais frio. A tendência é baixar, descer, por ser mais pesado, e o mais quente subir. Então, vai ocorrer aí essa renovação. E a questão de condução é que eu posso aproveitar essa lareira e aquecer uma água, né? Aquecer, até mesmo, não é comum, mas poderia fazer até mesmo um churrasco. Não é comum o uso da lareira para isso, viu, pessoal? Estou só dando o exemplo. Então, vamos continuar e eu vou trazer para vocês algo bem interessante. Vocês sabiam que na última prova do Enem, agora 2021, então nós tivemos uma questão lá na prova de biologia que falava a respeito disso que a gente está estudando. Veja que interessante, veja como foi a questão.
Na questão falava que na cidade de São Paulo, né, a questão aí das ilhas de calor, o que é que elas fazem? Elas são responsáveis em desviar a brisa marítima. Eu vou mostrar aqui, através dessa coletânea de imagens que eu fiz. Então, a brisa marítima está mandando essa questão dessa brisa, desse ar frio, né, para o continente, nesse caso aqui, a cidade de São Paulo, que poderia também ser a questão aqui de Recife, as grandes metrópoles com essa infinidade aí de prédios, que não deixa esse ar se renovar. E à medida que essa brisa vem, ela vai encontrar uma ilha de calor que vem aqui, ó, da cidade. E o que é que o que é que vai acontecer com essa brisa? Vai desviar. Nesse caso, as chuvas vão ser mais intensas aqui em São Paulo do que próximo aos mananciais. Então, nesse caso, se eu fosse dar um exemplo com Recife, principalmente o que aconteceu hoje, né, é a questão das brisas marítimas, o superaquecimento aí em relação à cidade do Recife, desviando aí essa brisa marítima e não chegando na Mata Norte, né, na região da Mata Norte. E o que é que ia acontecer? Maior intensidade de chuva aqui. Então, nesse caso, quero que agora a Billy bote bem grande aí para a gente poder falar e colocar mais algumas observações em relação a isso. É a questão, né? O que é que eu estou mostrando a vocês? Veja que interessante. Nós estamos estudando um assunto que caiu no Enem deste ano, pessoal. Aí você diz, eu posso pegar essa questão, professor, e responder? Sim. Por quê? Quando eu já estou trazendo aqui a resposta, ó. Ele pergunta lá, ele vai dar várias opções, mas em relação do Sol, né, com a questão da Terra, então nós vamos ter a irradiação. E a questão da corrente da ilha de calor com essa brisa marítima, né, é uma convecção. O ar frio tende a descer e o ar quente tende a subir, fazendo esse movimento. E nesse movimento, o que é que vai acontecer? Chuvas intensas aqui na cidade de São Paulo, porque era questão do Enem, e chuvas intensas hoje aqui, né? Principalmente próximo à praia, né? Ali no litoral, devido também a esse aquecimento. E aí a gente vê uma questão maravilhosa e que vocês, alunos do 7º ano, têm condições de responder. Quem quiser dar uma olhadinha lá, coloca Enem 2021, prova de biologia, e vocês vão ver aí essa questão. Navega nas questões que vocês vão encontrar e vão ler e vão dizer, poxa vida, eu no 7º ano já respondo uma questão do Enem. Pois é, pessoal, mas vamos seguir, tem mais coisa aí pela frente. Vejam agora o que eu estou trazendo para vocês. Uma situação aí que pode ter acontecido comigo ou com alguém, né? Alguns de vocês. Comprei um lanche no aplicativo. O sanduíche estava frio e o milkshake derretido. O que deu errado? Se o entregador realizou a entrega em tempo estimado. Então, quero que vocês pensem aqui um pouquinho comigo. Eu fiz um pedido, queria que o sanduíche chegasse quente e o milkshake chegasse no ponto certo, né? Que eu disse aí que ele está derretido. Então, eu quero ele bem cremoso, né? Bem gelado. Então, o que é que eu vejo aí? Se o entregador não perdeu tempo, o que foi que aconteceu? Vamos parar um pouquinho para pensar. Esse lanche veio num recipiente que deveria manter a temperatura, né, do sanduíche quente. E o milkshake deveria estar continuando aí gelado. O que é que a gente vai falar? Esses recipientes, gente, são muito importantes. Mas eles também não são 100%. Eles não conseguem segurar. Mesmo que o entregador tenha, vamos dizer assim, ele atingiu o tempo. Vamos parar para pensar. Imagine que esse entregador, ele colocou o milkshake no mesmo local, no mesmo compartimento que o sanduíche. O que é que aconteceu aí? Troca, né? Troca de temperatura. Então, o mais quente começa a ajudar a perder calor, e esse calor, por estar próximo, né, a questão aí de condução, derreteu aí o milkshake. Então, esse seria. A embalagem poderia não ter sido fechada adequadamente. Então, existem vários fatores. O tempo de entrega, eu sei que não foi. Então, a gente vai ter que parar para pensar um pouquinho. E o que é que eu trouxe para vocês? Que os isolantes térmicos, eles podem ser utilizados para impedir que o calor saia ou entre. Então, esse é o objetivo.
Mas, como eu já estou falando aqui, não é 100%. Não é um freezer, né? Que a gente vai fechar e conseguir manter a temperatura, mantendo aí também a questão da eletricidade, que vai manter aquela temperatura, ou uma estufa, a questão aí de um aquecedor, que a gente vai manter essa temperatura. Então, é muito importante a gente saber que esses isolantes térmicos são importantes, eles têm essa função, mas também não são 100%, ok? Vamos continuar. Estamos falando agora de condutor isolante, mas antes a professora Cláudia está ali dizendo que tem alunos querendo falar. Vamos lá, Cláudia, o que é que tem aí? Tamara respondeu aquela pergunta, viu, professora Isabel? Ela disse que claro que sim, que os metais são bons condutores térmicos, viu? Mas assim, não apareceu logo, acho que é alguma queda de internet, então mas ela respondeu, viu? Que bom, fico feliz. Ela está aqui super atenta, viu? Tamara está conversando, interagindo, bem legal. Que legal, Tamara. Não só você, mas os outros também. Que bom que Tamara está aí atenta, respondendo, né? Que diz que o metal é um bom condutor. Tamara, fica atenta, que daqui a pouco eu tenho outra pergunta, que se você entendeu essa questão do metal, você vai acertar outra também. Dê aí uma dica boa, gente. Vamos ver a diferença entre condutor e isolante, né? Condutor é aquele capaz de transferir calor com grande facilidade. Exemplo, os metais, como o Tamara aí acertou tão bem aquela questão. Já o isolante é aquele que dificulta a passagem de calor, como o isopor, a borracha, a madeira e outros. Então, aí a gente tem a diferença, né, entre condutor e isolante. Mas vamos continuar. E agora vem aquela pergunta, Tamara. Vê aí. Olha, vamos fazer um brigadeiro. Que tal, né? Fazer um brigadeiro. Que colher não devo usar para mexer enquanto ele estiver no fogo? A colher número 1, né? Ela é toda de metal. A colher número 2 é toda de madeira. E a colher número 3 é toda de plástico. A minha pergunta é, qual é que eu não devo usar, né, para mexer enquanto estiver no fogo? Quero dizer que esse número 3 é o plástico, é aquele plástico resistente, tá, gente? Não é uma colherzinha descartável, não, ok? Então, vamos ficar atentos, que tem tudo a ver com o que eu falei agora de condutor, né? Vejam que tem como a gente, né, responder facilmente. E aí, professora Cláudia, será que tem resposta? Tamara está super atenta, professora. Então, ela já entendeu bastante. Ela disse que é a colher número 1, que não devemos usar para mexer enquanto o brigadeiro estiver no fogo. Que legal, que bom, Cláudia. Será que algum outro aluno vai também querer arriscar, querer dizer isso aí? É muito importante isso, a questão de mexer, e eu estou falando aí da questão dos metais, né? Então, bons condutores de calor. Então, interessante isso, é muito bom a gente ver que eu estou trazendo para vocês algumas questões que têm a ver com o nosso dia a dia. Ah, professora, eu comecei a mexer, mas antes da metade eu já estava parando, tentando trocar a colher, porque não tinha condições nenhuma de mexer. Por quê? Porque por condução, o calor do brigadeiro foi passando, né, rapidamente para esse metal. Então, vamos continuar. Mas aqui eu trago mais algumas coisas. Vamos ver que vão ajudar como isolante, né, térmico, que vão ser muito importantes e que trazem avanços, né, em relação aí à nossa vida. Então, a questão aí das luvas térmicas, essas luvas térmicas são muito importantes e não estão só presentes na cozinha, mas estão presentes em várias fábricas, várias indústrias, onde as pessoas precisam proteger, né, a mão na medida que estão manuseando, que estão realizando algum trabalho. A questão da roupa de mergulho, né? Além da pressão que esses mergulhadores sofrem, e a roupa vai ajudar, a roupa também tem que ajudar na questão da temperatura, manter a temperatura desse corpo aquecido, já que em relação à profundeza, a gente vai encontrar águas muito frias, águas geladas. Então, aí, esse avanço, esse estudo, esse conhecimento em relação a esses isolantes, vem essa, né, vamos dizer assim, vantagem. O homem, como pesquisador, testou e vai dando certo e vão trazendo outras e outras inovações. A questão também da roupa de bombeiro, né? Então, o bombeiro ele precisa estar protegido para poder realizar o seu trabalho, não só na questão, né, de estar em contato direto com o fogo, mas a questão também da fumaça, do aquecimento do ambiente para poder tentar, né, buscar salvar vidas. Então, aí também
vamos dizer assim, algumas inovações, ou seja, essa evolução aí da ciência trazendo para a gente vantagem a partir do conhecimento, tanto na questão aí de isolantes térmicos, como também aí em condutores. Vimos a questão de condutores e aqui de isolante. O que é que nós temos mais? Pessoal, no início da aula eu mostrei para vocês, né, a questão da garrafa. Muita gente fica curioso, por que que a garrafa térmica mantém, e aí a gente não pode dizer que é só o café quente e eu quero trazer um suco bem geladinho para aqui, para a escola, eu posso trazer dentro de uma garrafa térmica. É a minha opção de colocar ali. É importante saber também, não é, como é que ela funciona. E eu trouxe para vocês, através desse slide, como é que ela funciona, mostrando aí bem direitinho. Vamos lá. Vamos a cada uma delas. A primeira que nós vamos ver é a questão da tampa. Qual é a função da tampa? Impede o contato com o ar externo, evitando assim o processo de convecção. Então, ela não vai aí, a questão aí do ar frio e do ar quente, ou seja, do líquido que está dentro e desse ambiente, não vai ter essa comunicação. Paredes espelhadas. Então, é muito importante a gente saber que dentro dessa garrafa, principalmente essa que eu estou mostrando, ela tem vidro, né, gente? A questão aí desse espelho que vai impedir o processo de radiação. Então, aí ela não vai deixar entrar, ela vai refletir, ela vai impedir essa entrada. E, por fim, a questão do vácuo, né? Nós já vimos em relação aos conceitos que o vácuo ele impede o processo de convecção e condução, já que os mesmos não se propagam no vácuo. Então, aí eu tenho para vocês o exemplo da garrafa. Dê uma olhadinha mais no material de vocês para ver quais são os outros exemplos. Vamos bem rapidinho. Algumas pessoas dizem assim, por que a água do filtro é tão geladinha? Né? E aí a gente vai falar também. Na questão do filtro, toda a composição, esse barro, ele é um pouco poroso e a água evapora. À medida que essa água evapora, ela perde energia, logo a que ficou dentro está mais fria, saborosa, deliciosa, friinha, né, gente? E, por fim, a questão aí, na medida que a gente está fazendo uma atividade física, né? A água é um excelente termorregulador. Então, à medida que eu estou fazendo uma atividade física e começo a transpirar, também estou perdendo aquela energia e a temperatura do meu corpo vai começar a se equilibrar. Eu vou chamar a professora Cláudia para ela fazer as considerações finais e volto também para me despedir de vocês. Nós estamos aqui com Tamara, sempre aqui contribuindo, dizendo que realmente a garrafa térmica deixa a água tanto quente como gelada. E desde já agradeço a participação de todos vocês. Aguardamos vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Não esquece de dar uma olhada, né? Lá no material de vocês, resolve as questões, assistem os vídeos, ok? Conto com vocês na próxima aula. Tchau.